Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro e único episódio falando sobre quantidade de movimento e impulso. Fiquem ligados na onda da física. Hoje vamos discutir dois conceitos que estão em praticamente todo movimento em que você pode imaginar: quantidade de movimento e impulso de uma força. E para isso, eu tô aqui com meus colegas, Tayla e Melry. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, aluna. Pronta para colocar a física para funcionar? Tudo certo. E já preparado para mostrar como isso aparece no nosso dia a dia. Bloco 1. Conceito de quantidade de movimento. Para começar, Tayla, o que exatamente é essa tal quantidade de movimento? Boa pergunta. A quantidade de movimento, também chamada de movimento linear, é uma grandeza que depende da massa e da velocidade de um corpo. A fórmula é simples: P igual a m vezes v, ou seja, quanto maior a massa ou a velocidade, maior é a quantidade de movimento. Então, por exemplo, um caminhão andando devagar pode ser mais quantidade de movimento do que uma bicicleta muito rápida? Exatamente. A massa do caminhão é tão grande que compensa a velocidade menor. E é justamente por isso que o caminhão precisa de muito mais espaço para frear. Isso já nos leva ao próximo conceito, o impulso. Bloco 2. Impulso e relação com quantidade de movimento. Então, Tayla, explica para a gente o que é impulso. O impulso de uma força é o produto da força aplicado pelo tempo em que ela atua. A fórmula é I igual a F vezes ΔT. E o mais legal é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, I igual a ΔP. E isso faz todo sentido. Por exemplo, quando um goleiro defende um pênalti, ele deixa as mãos irem junto com a bola. Assim, ele aumenta o tempo do impacto e diminui a força sobre as mãos. Isso é impulso na prática. Boa! E dá para pensar também nas bolsas de ar dos carros, né? Perfeito! A bolsa de ar aumenta o tempo do impacto, o que diminui a força sobre o corpo da pessoa e pode salvar vidas. A física literalmente protege a gente. Bloco 3. Conservação da quantidade de movimento. Agora me diga uma coisa: o que é o princípio da conservação da quantidade de movimento? Esse princípio diz que em um sistema isolado, sem forças externas, a soma da quantidade de movimento antes e depois de uma colisão é a mesma. Voltando, a soma das quantidades de movimento antes e depois de uma colisão é a mesma, ou seja, a quantidade de movimento total se conserva. Um bom exemplo são as bolas de bilhar. Quando uma bate na outra, a primeira para e a segunda sai em movimento. A quantidade de movimento foi transferida, mas não desapareceu. Ou seja, nada se perde, apenas se transforma ou se transfere. Isso vale desde uma colisão de carros até o movimento dos planetas. Bloco 4. Encerramento e conclusão. Então, para encerrar, vamos resumir o que a gente aprendeu hoje. Claro, a quantidade de movimento mostra o quanto de movimento um corpo tem. Depende da sua massa e velocidade. E o impulso é o que muda essa quantidade, aplicando uma força por um certo tempo. Compreender isso ajuda a explicar esportes, segurança no trânsito, engenharia e muito mais. Perfeito, pessoal! Então é isso. Esperamos que esse episódio tenha dado aquele impulso no seu entendimento sobre o tema. Até a próxima na Onda da Física. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda!